Bom dia, irmãos. Vamos estar iniciando o nosso EBD da lição 8. Espiritualidade saudável, com texto base em 2 Pedro 3:8. Vamos estar cantando o hino 108, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra viu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando aproximar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Estaremos fazendo uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado por ter nos dado vida e nos ter nos protegido, Senhor. Obrigado por ter abençoado cada irmão nessa pandemia e ter abençoado suas famílias, Pai. Abençoe esse culto, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estaremos falando o nosso tema e a divisa. Tema: Jovem, não perca a visão do teu chamado. Agora a divisa. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerce. 1 Pedro 5:10. Agora estaremos fazendo uma oração para iniciar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais este dia, Senhor. Te agradeço pelas bênçãos recebidas, Senhor, pela saúde que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Esteja abençoando cada família, Deus. Neste momento eu te peço que esteja recebendo essa mensagem, Senhor, abençoando o pastor Vanderlei em suas santas mãos, Senhor. Nos dê sabedoria para entender as suas palavras. Obrigado, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Neste momento estaremos passando a mensagem para o pastor Vanderlei. Bom dia, irmãos. Desejo a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida e para o seu coração. Desejo que cada dia seja uma experiência, você tenha uma experiência nova com o Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra. Agradeço a Deus por esta manhã de domingo, onde nós podemos mais uma vez ler um pouco a palavra dele e aprender para essa nossa vida terrena, onde Deus tem se manifestado e deseja se manifestar mais e mais vezes aos nossos corações. Convido você a ler comigo a passagem bíblica que é sugerida pela mocidade, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E fala bem assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória,
depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E no versículo 11 fala bem assim: a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai, nessa manhã de domingo, eu peço que o Senhor preencha o coração de cada servo do Senhor, de cada ouvinte, e que aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas venha se cumprir de maneira integral, de maneira poderosa, de maneira intensa, profunda e constante, e que em Cristo nós possamos obter a nossa vitória e a sabedoria para viver esses dias maus. Confiemos ao Senhor, Deus, a nossa existência e tudo quanto que está ligado a nós e ao Teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos agora. Amém, Deus. Jovem, não perca a visão do seu chamado, não perca o foco. O desafio que nós temos todos os dias é manter a constância. Esse é um maior dos desafios que nós, os cristãos, enfrentamos todos os dias. Manter o foco. O apóstolo Paulo, ele falou, vós sofreis porque não tendes disciplina. Uma dificuldade que nós, seres humanos, temos é justamente essa, de conseguir manter o foco, de manter a constância, de conseguir manter a nossa linha o tempo todo certinho, a gente não sair da linha nem para a esquerda nem para a direita. E a ideia é muito interessante quando se faz a proposta de manter o foco, manter a visão do seu chamado. Aqui nesse texto, Pedro, ele trabalha com a ideia da recompensa que Deus dá pela fidelidade na continuação do bom exemplo do viver cristão que nós somos chamados para isto. Nós somos chamados para poder mostrar a glória de Cristo a este mundo que está totalmente cego, perdido, sem nenhum tipo de rumo correto. E parece que justamente nós temos que nesses dias onde os valores estão se deteriorando, estão se perdendo, estão sendo substituídos por valores menores e até mesmo deixando de existir. A proposta de a gente manter o foco é muito importante, porque eu com o foco, eu com a minha visão, eu sei muito bem o que estou fazendo, para quem estou fazendo e para onde eu estou indo. Quando você pega um carro para dirigir, se você não sabe para onde você vai, simplesmente você vai ficar perdido, mesmo com GPS, porque a questão não é a rota, a questão é saber para onde que eu estou indo. E na fé cristã, dentro desse contexto aqui de Pedro, é justamente essa aqui, você vai ter uma recompensa, o Deus de toda a glória, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. Ele insiste em nos mostrar que a glória de Deus há de se manifestar em nossas vidas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aí eu fiquei pensando assim, quando Pedro ele fala que depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará. Fiquei padecido um pouco, mas qual o contexto? Qual o tipo de padecimento que aqui Pedro está levantando? No versículo 16 do capítulo 4, ele responde: mas se padece como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: você sendo cristão, por causa do seu bom testemunho, porque você está resistindo à proposta de um tipo de vida diferente que a sociedade está te oferecendo, ou o sistema está te oferecendo, você diz: eu não quero, eu não aceito, eu não concordo, eu não quero isso para a minha vida. Então você resiste. Você diz, você se posiciona e diga: eu não quero isso. Eu não concordo com isso não faz parte da minha vida, do meu estilo de vida, isso não faz parte da minha conduta, isso não faz parte da minha forma de viver, da minha crença, isso não faz parte da minha esperança. Não concordo com isso, não quero isso, não vou fazer isso. Posicionamento. E quando você se posiciona em relação às coisas corretas, principalmente do reino de Deus, gera um desconforto. Porque o reino de Deus é um reino espiritual que nós vivemos na esfera humana também, material, da carne, da vivência humana. Então, quando você diz eu não quero, você desperta a ira, você desperta a raiva de muita gente. Muita gente não concorda com as coisas certas, até porque a cultura, principalmente brasileira, é de que tudo que a gente pode fazer para tirar vantagem, a gente vai fazer. Então, quando você se posiciona, você está dizendo para você mesmo: eu sei em quem tenho crido.
eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E essa declaração de fé incomoda aqueles que não seguem nossos padrões, nossos modelos, baseados na palavra de Deus. Então você, quando fala resiste, quando você fala assim, eu vou manter a minha visão, porque você entende quem você é, você entende que o que Cristo fez em você, está fazendo e fará através da sua vida e na sua vida. Isso é convicção, isso é entendimento. Só que você precisa todo dia trabalhar isso. Você saber quem é você, como que Deus enxerga você e qual a visão que Ele tem para a sua vida, não somente na sua perspectiva humana, na sua perspectiva de viver. Você precisa olhar para a Bíblia e quando fala que Deus ama, Ele ama sim, ama você, ama a mim, ama a todos. Então o que Deus te oferece é aquilo que Ele tem dele para você, de maneira muito pessoal, de maneira individual, e também na coletividade, porque Deus ama a todos, ama você e ama a mim, ama a todos, mas ama você individualmente e ama todos nós coletivamente. Então você sai da sua esfera apenas do coletivo, Deus ama a igreja, e vem para a esfera individual, Deus ama a mim. E quando Ele te dá o amor dele, está dizendo, você vai conseguir. Lembra dos nossos amigos, irmãos do passado, que a Bíblia relata, Daniel e os seus amigos. Daniel foi para a cova dos leões e seus amigos para a fornalha ardente. E eles não estavam preocupados com o que poderia acontecer. A preocupação deles era, eu vou permanecer fiel àquele que me chamou. Eu vou permanecer fiel àquele que me confiou os oráculos da vida cristã, aquele que me confiou o ministério de anunciar Jesus Cristo, o Senhor, a este mundo. Você precisa manter o foco, sabendo onde vai chegar. Às vezes nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos complicações, mas nós vamos chegar. Né? Como citei ainda há pouco aqui, a questão de um carro, né? Se você pega para dirigir, você tem que saber para onde você vai. Na estrada que você segue na fé cristã, você tem curvas mais fechadas, curvas mais abertas, você tem buracos no caminho que você não espera e bate de repente. Às vezes um pneu fura, quer dizer, você fica mais parado, acontece alguma coisa, mas tudo isso são situações que podem nos impedir de chegar mais rápido, mas não impedir de chegar. Porque eu sei que Cristo está me conduzindo, está me guiando, está fazendo aquilo que Ele deseja na minha vida. Porque eu sei muito bem que caminha comigo todos os dias, até porque Ele prometeu, estou convosco. Então nós temos a promessa maravilhosa. Deus, então, Ele faz a promessa que o Deus de toda graça, sabemos que graça é favor imerecido. Você não merece, nem eu mereço. Porque Deus nos ama e Deus nos abençoa e nos usa devido ao olhar que Ele tem para nós, baseando-se primeiro em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filtro. Deus está nos vendo aqui, mas tem Jesus Cristo na frente. Ele está vendo Jesus Cristo e Ele olha para nós através de Jesus Cristo. Então, tudo que Ele vê em nós, que não agrada, Ele então está vendo Jesus Cristo antes, o sacrifício, o sangue de Jesus sobre nós, e tudo isso de Jesus, Ele então vai, perdoa nossos pecados e diga, eu vou continuar investindo em você por causa do meu Filho, que faz tudo por tua vida. Então a graça de Jesus Cristo é que Deus nos chamou para vivermos a vida eterna cheia de glória, para anunciar isto. E a resistência é um passo importante. Resista na fé. Resista na fé. Mantenha suas convicções. Fortaleça suas convicções. E a melhor maneira disso, você sabe muito bem qual é a receita. É muito simples. Ler a Bíblia, a palavra de Deus, orar e anunciar Jesus Cristo onde você for. Viva Jesus Cristo onde você for. Viva de maneira que as pessoas possam ver que é um Deus que ama você e que mudou toda a sua história. Mas é também aqui nesse texto, fala que padecido um pouco, né, Ele nos aperfeiçoará. Você entende que o sofrimento não é uma coisa que vem para destruir, mas é para aperfeiçoar. Assim como o escultor, quando ele está talhando a sua obra de arte, seja na madeira, seja em pedra, ele precisa bater com um formão, com um martelo, para dar forma àquilo que ele quer. Mas as pancadas têm que ser dadas. É o aperfeiçoamento de Deus. Não é maldade, não é ira, não é raiva. É aperfeiçoamento, é disciplina. A Bíblia diz que vós sofrestes porque não tendes disciplina, lá em Hebreus. Então a disciplina é quando nós estamos sendo talhados por Deus,
no nosso caráter, na nossa conduta. Deus está nos formando, nos formatando, nos dando uma forma diferente, com as suas pancadinhas, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Deus está nos aperfeiçoando, porque o reino de Deus não pode ser feito de maneira relaxada, até porque a Bíblia já diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então ele faz isso para nos aperfeiçoar cada dia mais, com o objetivo de atingir aquilo que ele quer para nossas vidas e para o reino dele. E esse mesmo texto fala que depois de aperfeiçoado, ele vai nos confirmar. A confirmação seria como que um selo. Ele vai estar dizendo: tem qualidade. Os nossos produtos que a gente compra, né, geralmente vem com selo do Inmetro, dando garantia de que aquele produto tem qualidade, de que aquele produto pode ser usado sem risco de se extraviar, de se quebrar, de não ter qualidade. E a ideia é mesmo que ele vai nos aperfeiçoar, vai depois nos confirmar, vai nos dar um selo dizendo: eu estou dando a garantia. Eu estou fazendo o que estou fazendo, mas eu estou dando a garantia de que a tua vida está tendo muito valor diante de mim. E depois ainda segue de maneira muito simples esse texto. Ele fala que nos fortificará. O fortificar é quando nós estamos aprendendo a criar resistência. Você resiste, mas quando você resiste, você vai se fortalecendo, você vai criando músculos, você vai fazendo força. Então você faz com que a sua resistência aumente. Se você corre 10 metros hoje, você cria um pouco de resistência, força. Se você correr amanhã 15 metros, você ganha um pouco mais de resistência. E quanto mais você correr, mais resistência você ganha, mais força você ganha, mais capacidade de ir mais longe. A resistência nesse sentido de você conseguir se fortalecer cada vez mais. Vai sendo fortalecido conforme você vai caminhando. Quanto mais você passa por situações que você precisa viver, mais você se fortalece para passar a conhecer a força de Deus em sua vida. E é claro que ele depois encerra que nos fortalecerá, fortificará e fortalecerá. Nós vamos chegar a um patamar justamente que Deus vai poder nos usar de maneira mais ampla, de maneira mais completa, porque a experiência que ele tem permitido você viver vai fazer da sua vida toda a diferença. Em Coríntios, Paulo escrevendo, ele fala que da mesma maneira que nós somos consolados, nós também podemos consolar. Porque você tem uma experiência, você tem uma visão diferente, você passou por um processo em que você viu que funciona. Você acredita, porque você viveu aquilo tudo com a graça, com a mão do Senhor Jesus Cristo, você viu realmente funciona. Você foi fortalecido, as suas convicções estão mais enraizadas. As pessoas que têm as experiências, elas resistem muito mais, porque elas sabem muito bem qual é o final. Ela sabe muito bem o que vai acontecer depois de tudo o que acontecer. Ela vai dizer: puxa, realmente vale a pena esperar. Eu lembro da história uma vez de um homem que estava caminhando num deserto e ele encontrou um poço que tinha uma bomba. E essa bomba era uma bomba manual, uma bombazinha que ele tinha que drenar para poder a água subir. E tinha uma garrafa com água e dizia assim: coloque esta água na bomba e mova a alavanca para que a água do poço possa subir. Então chegou o momento que ele pensou: eu tenho água, estou com sede, eu posso beber essa água aqui e matar minha sede. Mas ele pensou: mas será que se eu botar essa água aqui na bomba e bombear, eu vou conseguir trazer água fresca para eu beber, água limpa? Ele ficou no momento em crise: eu bebo ou confio no que está escrito nesta garrafa e eu vou encher essa bomba e vou conseguir água fresca. Então, depois de algum tempo relutando, ele pegou e botou a água na bomba e depois começou a bombear e bombear e bombear, e daqui a pouco ele começou a ouvir o barulho da água subindo, subindo, até que chegou um ponto que a água jorrou. E então ele pegou e bebeu muita água, água fresca, gostosa, limpa. E ele pegou então aquela garrafa que ele havia esvaziado e colocou água nova, água limpa, e fechou e escreveu embaixo:
confia. Confia. Pode depositar sua água nessa bomba, que a água que vai vir é água muito mais gostosa. Então, nós que estamos fortalecidos pelas experiências que temos passado, nós podemos confiar, sem medo de despejar a água, porque sabemos que Deus vai renovar, Deus vai trazer de volta tudo que nós estamos investindo no reino. Deus não faz as coisas para nos maltratar, Ele faz porque nos ama. E quando Ele nos chama, que nós temos um chamado, quando Ele diz que nós temos um chamado, que nós temos uma missão, que nós temos um alvo a ser atingido, nós precisamos manter isso em Jesus Cristo. Não é fácil, você passa, eu passo, todo mundo passa por isso. Você precisa aprender apenas a confiar de que vale a pena continuar. Não desista, não desista, não desista. Confia, confie cada dia mais a sua fé, Senhor. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender o que está acontecendo, eu não vou desistir, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar seguindo as suas orientações, vou continuar fazendo a sua vontade, eu vou continuar seguindo. Porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso, porque Ele pode muito bem fazer com que o que Ele planejou para você vá se cumprir cabalmente. Apenas decida. Decida obedecer, decida fazer a vontade de Deus. Escolha no seu coração todos os dias fazer a vontade de Deus. Escolha isso no seu coração. Você precisa cada dia mais se derramar diante de Deus e dizer: Senhor, mesmo sem entender todo o contexto, mas eu entendo que o Senhor me chamou para fazer isso. O Senhor me chamou para viver esta função, esse ministério. O Senhor me chamou para fazer estas coisas. Eu vou fazer pela força que é no Teu nome, no Teu poder, não na minha força, não na minha capacidade, mas baseando na experiência que a Bíblia relata, do Teu caráter e na minha experiência de vida contigo. Eu vou continuar. E te agradeço pela chance que o Senhor está me dando de fazer isso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Você pode fazer isso se você quiser, mas tem que começar a aprender a abrir mão, porque Deus, quando Ele está nos formando, talhando com as suas peças, Ele vai fazendo com que aquilo que Ele não gosta vai perdendo aquela forma e nos dando a outra forma. E lembrando sempre que o foco de Deus para nossas vidas é que venhamos a nos tornar a estatura do varão perfeito, parecido, semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Deus quer que a nossa vida se torne parecido com a vida do Senhor Jesus Cristo, com a sua forma de viver e de se relacionar com o mundo e com as pessoas e com o nosso Pai Eterno. Jesus Cristo é o foco final. Não tem outro modelo, não existe outro caminho, não existe outra alternativa. Jesus Cristo hoje, sempre, eternamente, porque Ele é o princípio, Ele é o meio e o fim de toda a história da humanidade e das nossas vidas e de tudo. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive a minha vida, a sua vida e o seu ministério, o seu chamado também. Jovem, adulto, criança, melhor idade, não perca o foco, não perca a visão do seu chamado. Deus te chamou para a glória dEle, para servir a Ele. Faça isso de bom grado, faça isso todos os dias. E eu tenho certeza que a recompensa vale muito a pena. Deixa Deus derramar a sua vida para encher da presença e da glória de Jesus. Deus abençoe e faça com que o nome dEle seja glorificado em sua vida. Fique com Deus. Amém.